Linha de Frente. Olá, muito boa tarde. Está começando agora mais um Linha de Frente neste sábado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Beatriz Manfredini e agradeço a todos a companhia desde já. No programa de hoje, é claro, nós vamos debater alguns dos assuntos que agitaram o Brasil nesta semana. E para me acompanhar nessa jornada, estão por aqui a jornalista, doutora e cientista política e comentarista da Jovem Pan, Deise Ciocari, a advogada Thaís Cremasco, a economista Laura Pacheco e a jornalista Valéria Bursten. Meninas, boa tarde, muito obrigada por comparecerem à bancada feminina do Linha de Frente. E a gente já começa com um dos assuntos que bombaram nessa semana, que era um assunto esperado há mais de mês. O presidente Lula indicou Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, como já era esperado. O convite foi formalizado na quinta-feira, em uma reunião no Palácio da Alvorada. A indicação não garante que Jorge Messias assuma a cadeira que era de Luiz Roberto Barroso. Ele ainda deverá passar por uma sabatina e ser aprovado no Senado. Havia muita pressão para que Lula indicasse uma mulher ao STF. Em uma forma de compensação agora, o presidente deve indicar uma advogada para assumir a cadeira hoje ocupada por Messias na Advocacia Geral da União. Na política, o nome do atual AGU deve enfrentar resistências no Senado, que preferia o nome de Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais. São necessários pelo menos 41 votos para essa aprovação. Dessa forma, Messias deve iniciar nos próximos dias uma intensa articulação com os parlamentares para garantir uma boa votação. A gente tem um pouquinho de quem é Jorge Messias, né? Atualmente ele é advogado-geral da União, servidor público desde 2007. É também doutor em administração pública pela Universidade de Brasília e atuou nos Ministérios da Educação, da Ciência e Tecnologia e também na Casa Civil. Bom, a gente já trouxe esse assunto aqui no Linha de Frente há algum tempo, falando, né, dessas possibilidades de indicação, da possibilidade de colocar ou não uma mulher. Eu vou começar a girar esse assunto, primeiro jogando aqui para a Thaís do meu lado, porque enquanto eu falava que tinha essa expectativa de indicar uma mulher, a Thaís já estava, sim, balançando a cabeça, então já vou começar essa rodada para você, Thaís. A gente esperava, né, já o nome dele, então, mas o que isso significa? Esperávamos, mas estamos bravas, muito bravas. Nós mulheres estamos revoltadas, porque se a partir de hoje o Lula só indicar, os próximos presidentes, só indicar ministras mulheres para o STF, ainda assim, até 2043, homens serão a maioria. Gente, olha que absurdo. Estamos falando de uma Suprema Corte que existe há 143 anos e ainda assim 3 mulheres. E nenhuma mulher preta. Então é um absurdo para todas nós, mulheres, que somos mais da metade da população brasileira, suportarmos essa ideia que a corte mais importante e que determina o que é ou não constitucional simplesmente seja majoritariamente masculina e na chance de termos a segunda mulher ocupando a cadeira, porque só temos uma no presente momento, o presidente vai lá e indica um homem. Currículo sensacional, não tenho o que falar, mas ele está com uma lista, inclusive, de uma série de mulheres pretas com um currículo tão bom e com tantas indicações e possibilidades de assumir o cargo também. Então, uma decepção muito grande para todas nós mulheres e tem um impacto nas pautas jurídicas e no que vai ser ou não a interpretação da nossa Constituição Federal, que é a legislação magna do nosso país. Laura, você vê assim também? Será que essa indicação possível de uma advogada para a AGU adianta, minimiza um pouco a indicação de mais um homem ou não? Bom, se minimiza isso aí eu não saberia responder, mas o que eu vejo é que as decisões elas não são pautadas necessariamente naquilo que faria sentido estatisticamente, já que seria representatividade feminina diante de uma população, no caso uma representatividade feminina condizente com o que é a população brasileira, mas o ponto aí não é necessariamente a competência técnica, mas sim o quanto que aquela pessoa está posicionada para manter as articulações políticas que já estão em andamento, que já acontecem naqueles acordos de cavalheiros, nos jantarzinhos, nos almocinhos, nas conversinhas ali que eles têm entre homens e que é o que normalmente está assim, orquestrando as grandes decisões do nosso país. Isso acontece não apenas na gestão pública, acontece também na gestão privada, em que os cargos mais altos muitas vezes são dominados por homem e fica ali
aquela mesa dos cavalheiros que se entendem. Então eu vejo que aí mostra com muita clareza de que não é necessariamente uma ideia de buscar o que faria mais sentido ou a pessoa mais competente tecnicamente, mas quem está mais bem posicionado e articulado politicamente para ocupar aquela cadeira. Valéria, e para a gente rodar também com você agora, essa questão de quem está bem posicionado politicamente, que a Laura citou, tinha essa possibilidade de Pacheco ser indicado, mas parece que ficou tudo certo entre eles. Como será que acontece essa conversa agora no Senado? Muita resistência mesmo com esse ok, esse aval de Pacheco? Essa era uma das questões assim, discutidas com essa possibilidade de nomeação. Eu volto com a questão para vocês, meninas, assim, quais as implicações políticas da nomeação do Messias e qual vai ser o papel do Senado nesse novo cenário. Acho que a Deise pode responder para a gente essa questão assim, com maestria. Eu penso que o sinal que a corte vai passar para a sociedade é um sinal meio contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que no discurso eles pregam a questão da independência, mostra aí uma proximidade política que eu não vejo como positiva não, né? Então são sinais meio trocados, como todas vocês disseram aqui, o Messias ele tem um currículo que chega ao alcance do cargo, mas tem essa questão de, por mais que ele seja qualificado, qual o custo para o equilíbrio institucional dessa indicação dele, né? Não é uma mulher. A gente tem que lembrar que, por mais que nós estejamos aqui defendendo que seja uma mulher, por sermos mulheres, foi um discurso de campanha do presidente Lula. Um dos maiores discursos de campanha, que ele ia dar relevância para as minorias, que ele ia trazer as mulheres para o centro da questão, e toda vez que ele teve uma oportunidade, se a gente lembrar lá no primeiro ano de ministério, ele tirava as mulheres e colocava os homens, né? E aí agora, quando ele tem a oportunidade de fazer história, ele coloca aí de novo um homem branco, um jovem que vai passar o resto da vida aí frente ao STF. Então é um discurso de independência que o STF coloca, que até o presidente Lula fala muito, mas que não condiz com a realidade. Então eu vejo aqui uma relação de independência que tanto é pregada na narrativa, mas que não funciona na realidade, infelizmente. E agora tem o Senado. Davi Alcolumbre já deixou claro que preferia Rodrigo Pacheco, então vem uma outra batalha por aí, né? Antes da gente continuar rodando sobre essa batalha, vou ler a nota do Jorge Messias depois de receber a indicação. Ele disse o seguinte, olha, abre aspas, recebo com honra a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo institucional. Com fé e humildade confiadas às senadoras e aos senadores da República, buscarei demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício desta elevada missão de Estado. Reafirmo meu compromisso com a Constituição da República, com o Estado Democrático de Direito e com a Justiça brasileira, em especial com os relevantes deveres e responsabilidades da magistratura nacional. Já jogo essa nota e os comentários também da Deise para a Thaís falar um pouquinho também para a gente. Não, eu acho que já existe toda uma discussão e uma argumentação que o STF vem se tornando um órgão político. E isso é péssimo para a ideia de neutralidade do Poder Judiciário. Não é à toa que a Justiça é uma mulher com os olhos vendados, né? A gente preza que a justiça seja cega. E daí já existe, então, toda uma narrativa de que o STF é um órgão politizado, obviamente, sempre por questões constitucionais, será indicado pelo presidente da República, mas daí ele poderia indicar uma pessoa que não tivesse um cargo tão relacionado com as atividades da própria presidência. Então, fica, assim, uma situação estranha, uma desconfiança e cria um espaço para, inclusive, questionar a neutralidade da corte mais alta do nosso país. Agora, a Deise falou um pouquinho sobre batalha, né, no Senado. Dá mais uma palhinha pra gente, Deise. Pode ter resistência, Pacheco e Alcolumbre podem atrapalhar. Teve uma conversa, né, entre Pacheco e Lula nos últimos dias. Exatamente, né, Bia? Inclusive as suas apurações aqui que servem de fonte para a gente, né? Elas vinham demonstrando já há algum tempo que o presidente Lula ele preferia o quê? Que o Pacheco fosse para governo de Minas Gerais no ano que vem,
e o Messias fosse o indicado para o STF. Só que o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele queria o contrário, né? Não o contrário do Messias para Minas Gerais, mas ele queria o Pacheco como ministro do STF. E o que o Alcolumbre fez desde que foi eleito o presidente da Câmara, ele faz aquele balanço, né? Ele tem um pé lá, um pé cá, uma hora ele agrada a oposição, uma hora ele agrada o governo. E ele tem esse jogo do Alcolumbre, ele funciona muito bem. Então agora, quando o presidente Lula, ele vai lá e, usando um bom português aqui, ele peita a indicação do Messias, provavelmente ele vai encontrar aí uma barreira no Alcolumbre, na sabatina no Senado. A gente tem que lembrar que o União Brasil e o PSD, que são dois partidos fortíssimos no Senado, já tinham declarado que preferiam o Pacheco como um indicado ao STF, né? E aí agora o Lula peitou esses dois partidos, ele precisa disso para essa aprovação. E eu confesso até que me surpreendeu essa indicação do Messias nessa semana de cópia aí, de votação de PL antifacção. Então acho que o trabalho não vai ser nada fácil aí, por causa do Alcolumbre, por causa do PSD e do União Brasil. Bom, a gente continua em Brasília, mas muda um pouco de assunto, porque a Câmara dos Deputados aprovou o PL antifacção, relatado pelo deputado federal Guilherme Derrite. A aprovação foi vista como uma derrota do governo, que tentou adiar a análise. Agora, o projeto que cria o marco legal da segurança pública segue para o Senado. Após a aprovação, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que o verdadeiro vilão é o crime organizado e o herói é o povo brasileiro. Bom, mas, então, um assunto que durou aí semanas, foram várias versões desse projeto. Valéria, dá pra gente tirar o que desse projeto até agora? Você também compartilha dessa visão de que foi uma derrota para o governo em algum sentido? Olha, o que a gente pode perceber é que a segurança pública entrou na disputa política do país, né? Ela tem esse peso, né, na discussão, principalmente agora, se a gente entender esse movimento no STF, e como vai ficar a relação do Lula com o Senado, analisando esse projeto que sobe, né? Então, vamos entender. O projeto tem pontos positivos, endurecimento das penas, a tentativa de asfixiar financeiramente as facções, e tem uma crítica importante de técnicos juristas que encontraram ambiguidades importantes que precisam ser ou que precisariam ser refinadas pelo Senado, e agora vamos entender o que vai acontecer. Também quero fazer a mesma pergunta para a Thaís, se foi uma vitória ou uma derrota do governo, e como que essa negociação agora deve avançar na próxima etapa no Senado? A derrota é para o povo brasileiro, né, que está sendo feito de palhaço numa discussão onde, no final das contas, nós já temos todo um arcabouço legal para punir essas facções, chamando de grupo terrorista, facção. Gente, isso já está definido tanto na Constituição Federal quanto no Código Penal, e isso é uma cortina de fumaça política para distrair as pessoas, para aplaudir operações que matam centenas de pessoas nas favelas, enquanto quem lucra com o crime organizado são as big techs, são os bilionários. Então, tudo isso é uma cortina de fumaça de uma discussão que juridicamente é absolutamente inócua. Temos leis suficientes. Esse projeto não precisaria existir, e não adianta pensar só em punição de pequenos grupos, grupos dentro das periferias. A gente sabe que isso é um projeto de punição e de encarceramento da população preta e da população pobre no nosso país. Então, é uma vergonha essa cortina de fumaça que, no final das contas, só vai prender mais pessoas nas periferias, e o crime organizado continua lucrando bilhões. A gente tem um pouco dos pontos principais na prática, né, que mudaram, então foram modificados a partir desse marco da segurança. Como, por exemplo, o aumento de penas e novos tipos penais. Então, as penas são de 20 a 30 anos para ações de facções ultraviolentas. Novos crimes como novo cangaço, domínio territorial, uso de explosivos, armas pesadas, drones e ataques contra a infraestrutura essencial. Também tem penas mais duras, além de agravante para crimes ligados a garimpo ilegal. Além
disso, a proposta também dificulta a progressão de regime para membros dessas organizações. Os presos serão proibidos de votar, os chefes de organizações criminosas deverão cumprir pena em presídios federais de segurança máxima, tem um monitoramento audiovisual de parlatórios, inclusive em contato com advogados e em hipóteses excepcionais e sob ordem judicial. Também há ampliação de operações de buscas, quebras de sigilo e operações encobertas, o bloqueio imediato de contas, bens e criptoativos e, quando o crime estiver sendo investigado pela PF, a Polícia Federal, os bens apreendidos vão para o Fundo Nacional de Segurança, mas terá uma divisão ali com os estados quando houver participação das forças estaduais na investigação. Como a gente terminou falando desses pontos, dessa parte mais econômica de bloqueio de bens, já chamo a Laura para comentar um pouco se você acha, Laura, que isso é efetivo, que faz sentido, como é que você analisa essa mudança? Bom, eu analiso sempre sendo muito crítica de se isso na prática vai de fato chegar nos verdadeiros culpados de uma organização criminosa. Porque quando a gente fala de organização criminosa, existe aquela ideia de... Muitas vezes o político usa aquele discurso do cara que rouba o celular, né? O cara que tá com arma lá em cima da favela. Mas e aí aquelas grandes organizações? Aquele que nem chega perto da favela em si, mas sim ele é envolvido com atividades de prática criminosa. Como que deveria ser feito o combate? Deveria ser feito ali uma investigação mais criteriosa da origem dos recursos e também um endurecimento com as instituições financeiras que não bloqueasse essas contas. Por quê? Na prática, muitas vezes a instituição financeira ali finge que não viu, mas ela viu e ela não vai falar que viu. Por quê? Porque ela não quer derrubar a conta do cara, porque senão ela vai perder aquele dinheiro dentro ali do banco. Então isso pode também estar acontecendo. E se não tiver uma atuação também frente a fazer uma nova visita ao como que estão sendo conduzidas as instituições financeiras, eu também não vejo que isso pode trazer tantas mudanças. Outro ponto, trouxeram sobre bloqueio de criptoativos. Quando a gente fala dos criptoativos em si, puramente o Bitcoin, por exemplo, do qual vem com a ideia de não ter um intermediário, não ter uma instituição financeira que vai estar ali cuidando daquele criptoativo, não existe como bloquear. Não há como bloquear um criptoativo. Então, assim, em alguns momentos parece que é um pouco para inglês ver, porque, de fato, a pauta da segurança pública está ali sendo a espinha dorsal da campanha para o ano que vem. A gente vai falar disso, inclusive, trazendo as reações dos dois lados. Olha essa aqui do presidente Lula, que criticou duramente a aprovação do PL antifacção. O petista disse que o texto enfraquece o combate ao crime e favorece, abre aspas, quem quer escapar da lei, fecha aspas. Lembrando que, se passar pelo Senado, o texto irá para análise do presidente, que pode sancioná-lo ou vetá-lo. Deise, e aí, se passar desse jeito? Olha, Bia, eu até fiz algumas anotações ali enquanto você estava falando, porque a gente olha esse texto do PL, assim, em primeiro lugar, eu realmente acho que o texto final ele vai ser um texto muito mais para gerar manchete do que para efetivamente começar a pensar em resolver a questão da segurança pública no Brasil. Porque a gente olha, assim, é um texto draconiano, né? Penas de 66 anos, vamos sufocar as lideranças criminosas, parece que vai resolver tudo, né? Só que daí, quando você vai olhar para realmente o que está acontecendo, e o diabo mora nos detalhes, tem uma confusão ali no Senado entre o Palácio do Planalto, os senadores, a Câmara dos Deputados. Então, um projeto que poderia ter uma força já começa a enfraquecer quando vai para o Senado. E aí, quando o presidente Lula ele fala que o projeto tem vários defeitos, é porque a esquerda nunca soube assumir essa pauta da segurança pública, né? Vem com um discurso, me desculpa, mas um discurso sociológico, romântico para resolver a segurança, quando, na verdade, não olha para quem está na linha de frente. Então, me parece, de novo, Bia, só para a gente fazer um adendo aqui, a gente teve uma CPI muito importante no Brasil, que foi a CPI do narcotráfico em 1999. 1999. De lá para cá, olha o que aconteceu com as lideranças, com as facções e com as lideranças criminosas no Brasil. Elas só aumentaram. Então, se esse PL já foi para o Senado com essa confusão toda, eu não acredito que venha uma solução. E aí me parece que quando a gente olha lá para o Palácio do Planalto, não existe uma boa vontade, porque se existisse, eles teriam influenciado na Câmara dos Deputados, teriam olhado para os legisladores, teriam acompanhado a mesa relatora enquanto o projeto era votado, mas não
não fizeram nada disso, porque é muito mais fácil você criticar depois do que efetivamente propor uma solução para um problema que, pelo menos, pelo que a gente conhece, vem desde 1999. Inclusive, Thaís, te pergunto sobre uma das críticas. A Deise falou que o governo está criticando bastante. Uma delas é que não tem a palavra facção no texto, que poderia abrir uma brecha, né, depois para frente. Dá para abrir mesmo uma brecha? O que eu percebo, e eu volto muito nesse termo da cortina de fumaça, em cima do que a Deise estava dizendo também, é que algumas palavras, mudam-se algumas coisas, mas, na verdade, enfraquece a parte mais importante, que é a investigação, e dá uma resposta populista e uma resposta superficial para um tema profundo que é a segurança pública. A esquerda não tem, de fato, não enfrentou e não tem uma solução. Só que a solução da direita é uma solução absolutamente superficial, que é baseada no encarceramento e na violência. E não se resolve segurança pública com violência. Resolve-se segurança pública com inteligência, com tecnologia, com investimentos. Então, na verdade, por que eu insisto? Troca-se os nomes, fala que vai aumentar a pena, e daí você leu aqui uma série de mudanças que a lei traz. Tudo isso já está no texto legal. Tudo isso seria interpretação jurisprudencial. O Brasil lota de lei para falar o que já está dito. Então, na verdade, eu insisto, não interessa o nome que a gente está dando às coisas. Já temos leis suficientes para punir da forma correta. Thaís, a gente tem um problema aqui no Brasil que eu acho que é muito curioso, e não é só em relação à segurança pública, mas mostrou-se mais uma vez recorrente. A gente só reage depois que as coisas acontecem, né? Então, esse PL, ele está sendo discutido agora porque teve aquela operação no Rio de Janeiro. E assim é com tudo. O Brasil, ele não se prepara para as coisas que vão acontecer, porque elas estão ali na nossa cara. Então, o PL me parece muito mais uma manobra de poder, uma resposta a algo, a uma operação que ocupou as manchetes e comoveu as pessoas como deveria, do que efetivamente uma resposta para um problema que já atravessa décadas no Brasil, né? Então, quando você olha com um pouco mais de cuidado e você vê que esse debate está tomando um cunho político muito alto, é desesperador. Inclusive, as meninas, elas falam sempre, aqui a Laura vem sempre, Thaís vem sempre, Deise e Valéria já deixa o convite para as próximas, mas a gente sempre termina falando exatamente isso. Acontece alguma coisa, vem uma lei que depois acaba não dando muito em nada, né? Tema recorrente aqui do Linha de Frente para quem acompanha. A Valéria também queria comentar esse assunto, né, Valéria? Essa falta de previsibilidade ou esse conceito de prevenção ainda é bastante falho. Mas eu queria voltar um pouquinho para abordar uma questão que está na seara do econômico. O PL reduz recursos da Polícia Federal e da Receita, diz o governo, enquanto a Câmara afirma que não. Quem está mais próximo da realidade? Olha, o que está mais próximo da realidade no sentido de... Pode repetir a pergunta, por favor? Porque vai ter uma reorganização dos orçamentos para financiamento da Polícia Federal e da própria Receita. Perfeito. E a Câmara diz que não, que esse não vai acontecer. Então, daí agora vai ficar a discussão entre eles. Porque existem os recursos que são destinados para isso, mas aí também existem alguns que falam que o cobertor é muito curto para poder financiar algo que precisaria de um investimento relativamente robusto para poder combater algo que é extremamente complexo. Mas eu vejo que o ponto aqui, que é muito importante, é até onde que se tem essa preservação dos recursos pela Polícia Federal, porque se está trazendo de que existe uma crise financeira ali nos orçamentos voltados à Polícia Federal, mas até que ponto também, pensando em recursos e ter novos recursos, ou pensar em uma reestruturação ali dos recursos, se pensaria em usar eles para inteligência, e não necessariamente apenas para bater de frente. Então, isso é um ponto também que... Até, Laura, vou aproveitar e chamar uma falinha do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que fala um pouco sobre a situação dos recursos. Ele alertou que o projeto, do jeito que ficou, asfixia financeiramente a Polícia Federal e a Receita. E disse ainda que advogados poderão se aproveitar de brechas deixadas na lei para obter vantagens aos clientes. O ministro Haddad criticou também a pressa de aprovar o projeto sem uma discussão adequada. Vamos acompanhar. O projeto enfraquece essas operações. Não apenas asfixia financeiramente a Polícia Federal para os próximos anos, como cria uma série de expedientes frágeis que vão ser utilizados pelos advogados do andar de cima do crime organizado para obter vantagens no judiciário, que vai ter que respeitar a nova lei
se ela for aprovada. Então, por melhor tenha sido a intenção, ela vai na direção absolutamente contrária do que se pretende. A gente já viu as reações do presidente Lula, agora do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Por outro lado, o presidente da Câmara celebrou a aprovação e alertou: o governo vai ter que se explicar por ter votado contra. Quer ver? Vamos ouvir. Trazendo esse debate eleitoral do ano que vem para uma matéria que nós não podemos permitir que ela seja politizada. É uma matéria que é da sociedade, essa não é uma matéria da direita ou da esquerda. Tanto é que eu estou aqui reconhecendo os pontos positivos que o governo enviou. Muitos deles foram mantidos, mas que era uma proposta que é o trabalho do Legislativo fazer, uma proposta que precisava ser melhorada. Eu acho que foi um erro do governo ficar contra. O governo tem que se explicar hoje à sociedade brasileira o porquê ficou contra, porque para o cidadão o que importa é o que de fato irá acontecer na prática para melhorar a qualidade da segurança pública do Brasil. Essa fala, inclusive, do Hugo Motta é uma entrevista exclusiva aqui à Jovem Pan, pouco depois da aprovação do PL. Desde aí, o Motta está assumindo mesmo uma posição nesse caso, né? A gente já está vendo 2026 pela frente aí, será? Eu acredito que sim, viu? Aliás, o Hugo Motta, ele tem que correr atrás agora do prejuízo, porque ele não teve lá uma atuação muito preponderante nesse último ano, né? Inclusive num projeto que era muito importante para o governo, que era a isenção do imposto de renda, né? Quem fez toda a articulação ali foi o Arthur Lira, né? Então agora, projeto de segurança pública, né? Qualquer coisa que você fale no país como o Brasil, em que ninguém tem segurança pública, um projeto desses, obviamente, ele tem a comoção popular. E aí a gente vê aí o Hugo Motta tentando já surfar nessa onda. E ele tem razão quando ele fala que o governo errou muito quando votou contra esse projeto, quando colocou empecilhos. De novo, reitero aqui, se o governo quisesse participar dessa pauta, poderia ter usado todo o executivo para fazer um acompanhamento enquanto o projeto era votado na Câmara dos Deputados, mas não o fez. E eu vou fazer uma lembrança aqui. Quando teve aquela operação no Rio de Janeiro, o presidente Lula se manifestou 24 horas depois, somente 24 horas depois, e através de uma rede social. Então, parece que quando vem essa pauta da segurança pública, os legisladores, eles se embaralham, né? Eles não sabem o que fazer. O Palácio do Planalto recua, o Hugo Motta agora está aproveitando, porque ano que vem é o ano eleitoral, certamente a pauta da segurança pública vai ser a grande pauta, e o Congresso Nacional está ali, né? Briga, não briga, começou a politizar demais essa pauta, mas fato é que o Hugo Motta agora ele precisa realmente correr atrás do prejuízo. E foi isso, inclusive, aqui em São Paulo, que animou os ânimos da direita. Até as pesquisas de intenção de voto mostraram recuo aí da vantagem de Lula. E claro que a pauta de segurança pública, então, apareceu de novo para nomes como o governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo, que pode ser o principal opositor de Lula no ano que vem. Ele comemorou também a aprovação, considerou uma vitória do povo brasileiro. Em uma rede social, afirmou o seguinte, olha, abre aspas: hoje, o cidadão brasileiro, o cidadão de bem, tem motivo para comemorar, fecha aspas. Depois completou: aqueles que votaram contra resolveram enfrentar o tema pela lente da ideologia. Mas o Brasil resolveu enfrentar o tema pela lente da realidade, resolveu enfrentar o maior inimigo, o crime organizado. O governador falou sobre o assunto com a Jovem Pan de Presidente Prudente, aqui no interior do estado. Vamos acompanhar um trechinho. Esse projeto de lei que combate as organizações criminosas está indo no sentido do endurecimento de pena. A sociedade está dizendo, basta, eu não quero mais o Estado leniente. E até houve muito debate sobre isso, enquanto a esquerda veio muito na lógica, né, da ideologia, enxergou esse projeto com a lente da ideologia. Eu acho que o Congresso enxergou o projeto com a lente da realidade. Estão procurando dar a resposta que o cidadão busca, a resposta que o cidadão quer. E o cidadão quer bandido na cadeia. O bandido bom é o bandido preso. Thaís, o que você comentou aí? Já me conta e já manda bala no seu comentário. Governador, cuidado com aquilo que se deseja, né? Se o senhor deseja que bandido bom seja bandido preso, temos que tomar muito cuidado, porque lembramos, assim, que há pouco tempo, há poucos dias atrás, a Polícia Federal apreendeu esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro, evasão de divisas na Faria Lima, nos grandes escritórios, grandes empresários, grandes bancos, todos envolvidos, inclusive com políticos, né?
Então é muito interessante, né? E é incrível como as pessoas realmente se apegam a uma ideia que não faz sentido algum, que aumento de pena resolve o problema de segurança pública. Isso combina muito mais com uma vingança do que, de fato, uma forma de resolver esse problema que é complexo. Então, na verdade, já teve a resposta, Bia. Você perguntou, o governo vai ter que se explicar. Já está explicado. Não apoiou porque não entende que esse projeto resolve a questão. Então, na verdade, fica a dica. Cuidado com o que se deseja. Agora, Valéria, a gente já tem, então, essa narrativa da segurança pública, como a gente foi vendo, está já sendo jogada de um lado para o outro. Esse deve ser o clima daqui para frente. A gente já estava num clima como esse, mas um acirramento, né? Todas essas pautas vão virar pautas eleitorais a partir de agora. Com certeza. O que a gente vê, quando questões tão estruturais caem na seara política e num momento de polarização tão importante, é um jogo de deixa para lá, porque justamente às vésperas de um ano político, ninguém quer se comprometer de uma maneira muito clara. A gente viu o Tarcísio falando e ele sai com um sorriso no rosto, né? Porque ele tem o selo bolsonarista e ele é visto como um gestor, né? Linha dura, especialmente nas questões voltadas à segurança. Então, sim, o circo político para a eleição está armado. Eu vou aproveitar com a própria Valéria, a gente vai fazer um giro de respostas rápidas. Eita. Valéria, conta onde é que você mora e se você acha que pode melhorar a segurança, se você se sente segura, para a gente entender a nossa audiência rapidinho. Eu moro no Itaim Bibi, eu moro a 1,5 quarteirão de uma delegacia e isso é praticamente irrelevante quando se refere à segurança. A gente tem que tomar cuidados, como qualquer lugar da cidade, até é um lugar muito comercial, então tem muita incidência de roubo, de furto. Então, não, segura eu não me sinto. Laura, vou jogar para você agora. Moro na Vila Nova Conceição, não me sinto segura, já aceitei que estou morando em São Paulo e tenho que entender que eu estou correndo risco mesmo quando ando na rua. Morava sempre em São Paulo, Laura? De onde você é? Florianópolis. Sentiu diferença? Sentiu diferença. Bastante. Diga, Thaís, você. Eu moro no interior, moro em Valinhos, mas não há segurança nem no interior e é muito curioso como alguém que não resolve a segurança do estado de São Paulo acha que vai resolver do Brasil inteiro. Mas vamos lá. E Deise, para fechar essa rodada? Gente, eu moro na Vila Mariana e eu parei de correr de madrugada com os meus amigos no Ibirapuera por medo. Fez bem, né? Correr no Brasil à noite, num país que estupra uma mulher a cada 6 minutos. Não dá, aumentou muito o índice de roubo e furto não é ali. uma possibilidade. E temos vários casos recentes nesse sentido de o pessoal saindo para se exercitar, início da manhã, né? Roubo de aliança, o ciclista também aqui perto, uma série de casos nesse sentido. Bom, eu moro na Avenida Paulista, aqui pertinho da Jovem Pan, mas também, olha, a prova é meu celular, que tem até cordinha para segurar, porque eu faço reportagem na rua. Faço ao vivo na rua e seguro a cordinha, justamente porque para evitar que alguém tente passar, puxar, eu acho que dá alguma sensação de segurança. E, bom, esse vai ser um dos assuntos, né, principais de 2026. Eu já andei conversando até com alguns marqueteiros de campanhas aqui e ali, e eles citam segurança pública e economia. São os assuntos principais. Bom, e a gente continua, então, olhando para 2026, porque o deputado federal Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, antecipou uma possível candidatura presidencial em entrevista ao Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan. Acompanhe. Todos estarão disputando aqui o mesmo posto com o Tarcísio no PL, candidato a presidente da República. Então, esses partidos, com certeza, vão ficar todos do lado do Tarcísio aí. E o Tarcísio vai ser um candidato do PL à com certeza absoluta. E depois, ele ainda indicou um possível vice, Flávio Bolsonaro, ou até Michele Bolsonaro. É isso que se fala, não só na voz aí do deputado, mas diversos aliados estão pipocando esse assunto com essa possível chapa Tarcísio e alguém com o nome Bolsonaro para ser definida aí nos próximos meses. Eu vou girar primeiro com a Laura, que estava inclusive nesse programa, né, Laura? Participou. E a gente deve ter ali uma definição em breve desse nome, pelo menos é o que parece. Certamente, não sei nem se o deputado não se precipitou ali um pouco na conversa, porque ele vai tendo que driblar ali
as respostas conforme a gente vai perguntando para ele, mas certamente já está ali determinado qual que vai ser os nomes, já tem ali os acordos entre eles, e é muito interessante como ele deixou muito claro, esse declarou com todas as palavras que não existe qualquer compromisso com o longo prazo. É assim, hoje o presidente é esse, beleza, vamos apertar a mão, vamos jantar, almoçar e fazer as negociações, amanhã não sei quem que vai ser, e existe pouco compromisso de entender que grandes mudanças, grandes impactos na economia, na vida da sociedade, ela acontece em planos de desenvolvimento econômico de longo prazo. Inclusive, por isso a gente fala que a economia também vai ser um dos motes aí das campanhas de 2026. Inclusive, Deise, eu vi essa semana que já tem gente tratando a campanha do governador, a pré-campanha, que já começou a ser desenhada. O plano A está virando a reeleição nas últimas semanas. A eleição, perdão, nas últimas semanas ao Palácio do Planalto e abandonando a reeleição. Será que desenhou mesmo agora o cenário? Estava bem incerto até então, né? Bia, eu penso que desenhar o cenário não desenhou ainda não, né? Porque até o período lá de anúncio das candidaturas, muita coisa pode mudar. A gente já viu aqui no Brasil, por exemplo, o Serra anunciando nos 45 do segundo tempo. Fato é que o grande líder da direita, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ainda não chancelou efetivamente o nome do Tarcísio. O Tarcísio já falou que só sai a partir do momento em que o Bolsonaro reiterar o nome dele, falou que não queria disputas internas e ruídos internos, leia-se Eduardo Bolsonaro. Então, eu acredito que ainda não, martelo batido ainda não está. E aqui é Brasil, né? A gente tem aquela frase famosa do Pedro Malan, no Brasil até o passado é incerto. Então, vamos esperar até o último minuto da data para realmente chancelar os nomes para a presidência da República. E a gente tem que lembrar, só para finalizar aqui, que a gente tem outros nomes correndo por fora na direita, que são nomes fortíssimos, né? Como o Zema não é tão forte assim, mas o Zema está correndo. A gente tem o Caiado, tem o Ratinho Júnior também, né? Que já foi, inclusive, ali o Kassab já indicou que poderia apoiar ele, caso ele fosse mesmo candidato à presidência da República. O Tarcísio tem o grande desafio de se tornar conhecido nacionalmente, então tem muita coisa ainda nesse xadrez para ser resolvida. O Ratinho, inclusive, é o nome de preferência do PP e do União Brasil se o Tarcísio não estiver na jogada, né? Então tem um apoio importante. Valéria, tá querendo também fazer um comentário, né? Tá todo mundo, na verdade, esperando essa definição. A Deise falou em até o último minuto, pode ser que até o último minuto mude para todo mundo. O nome do Tarcísio joga com vários estados, inclusive, com as definições, né? Exato. Eu só queria voltar. Se você acha, Deise, que talvez o Ratinho seja uma opção que fuja um pouco dessa polarização? Eu acredito que sim. O Ratinho, ele não é... Porque nem o Tarcísio, para a nossa bolha, aqui é óbvio que ele é um personagem muito conhecido, mas ele precisa se tornar conhecido em outros pontos do Brasil. E o Ratinho já apareceu, como a Bia falou, até como um nome preferencial para alguns partidos políticos, porque ele ainda não tem um pouco dessa rejeição que o Tarcísio já apresenta, né? O Tarcísio, nesses últimos meses, ele foi muito enfático em alguns momentos e apresentou rejeição. E o Ratinho não tem ainda, né? Além de ter um índice altíssimo de aprovação no governo dele, então é um nome ali que soa muito bem nos bastidores para muitos partidos. Então, é um nome que corre por fora. Ele vem tangenciando os conflitos e se mantém, imaculado de alguma maneira. O Tarcísio, de uma forma ou de outra, às vezes até para conseguir mais o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se enfiou ali em algumas polêmicas, inclusive até algumas pesquisas demonstraram uma queda na popularidade dele, né, por causa disso. Aí ele recuou, ele tirou o pé do acelerador. Então, assim, ainda tem muita água para rolar. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante? Eu percebi ali que, claro, no meio político eles são muito articulados entre eles. E eu tenho uma impressão de que é colocado o Tarcísio já sabendo, já sentindo ali que ele não tem a grande chance tanto de se eleger quanto a força que tem a do presidente Lula. E ele mencionou já os possíveis pupilos para o futuro, como se fosse, eu já sei que a eleição do ano que vem, nós também, na nossa bandeira, não vai ser a mais forte frente às campanhas do ano que vem, mas a gente já está aí muito de olho no Nicolas, para ser aí uma forte candidatura para o futuro. Então, é muito interessante que na movimentação política, parece que eles articulam já pensando lá na frente. Ainda bem, né? Porque se pensar só 5 segundos para frente, aí a gente está lascado, então, né? E é interessante, né? Porque eu vejo que eles têm ali uns relacionamentos entre eles com os governantes atuais. Eles praticamente, eu acho que sentem que, pera lá, ano que vem não é o nosso ano, mas eu já estou preparando aqui os meus pupilos para eu lançar
no momento certo. Então eu vejo que isso acontece ali no meio político. Não acho, não. Eu acho que o Tarcísio já está seguindo a cartilha do Bolsonaro, que era conhecido só em um estado, assim como o Tarcísio. Veio com essa conversa de segurança pública. Vamos lembrar, Bolsonaro falava que bandido bom era bandido morto. E agora o Tarcísio vem dizendo que bandido bom é bandido preso. Então, para mim, está seguindo a cartilha direitinho. Pode, talvez, não achar que tem muita chance, mas está confiante na possibilidade. Ele não tem aquele carisma do povo, sabe? Nem o Bolsonaro. Agora, eu vou colocar uma outra pergunta, então, sobre isso, né? A Laura estava citando que a direita tem muitos nomes pensados para frente e a esquerda. Exato. Nenhum. Tem, depois do Lula? Não tem. Não tem. O Haddad já tem ele se mostra muito cansado, né, do processo político, do processo eleitoral, né, não do processo político. E o presidente Lula... Assim, eu vou fazer uma crítica aqui, mas tanto o presidente Lula quanto o ex-presidente Jair Bolsonaro, os dois não conseguem fazer sucessores políticos. Centralizadores. São populistas centralizadores. Fato é que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou inelegível, então ele tem, até por sobrevivência política, ele tem que fazer um sucessor. E o melhor nome hoje é o Tarcísio. Óbvio, a gente pode fazer um baita de um cálculo político aqui e dizer, seria melhor para o Tarcísio a reeleição para o governo de São Paulo, é um cara novo. Seria. Mas na falta de outros nomes, e aí tem o Ratinho aqui, mas o ex-presidente se mostra um pouco mais tendenciado para o Tarcísio, tem o Tarcísio ali. Agora, a esquerda não. A esquerda centralizou ali no presidente Lula e parece que não consegue sair disso. E vai ser um problemaço daqui a 4, 5 anos, porque não vai ter sucessor se continuar com essa mentalidade. Tanto que eles já têm um problema agora, né? Se Tarcísio, inclusive, concorrer, estudam Fernando Haddad, que acabou perdendo aqui já, estudam trazer Alckmin da vice-presidência para cá, e até Márcio França, que é do PSB também, não é exatamente um nome do Partido dos Trabalhadores. Aí eu também vou rodar com vocês. Thaís, outros nomes, por exemplo, João Campos, Tabata Amaral, Guilherme Boulos, que agora é ministro. Será que dá para trabalhar com esses nomes no campo da esquerda? Eu penso muito mais num projeto de país do que no meu gosto pessoal. Se fosse falar pelo meu gosto pessoal, seria Tabata Amaral, uma mulher na presidência. Nós temos essa reparação histórica a fazer com a forma de violência política que nós, mulheres, sofremos no nosso país. Mas eu acho que não é uma questão de gosto pessoal. A gente tem que pensar num projeto de país que não fique se polarizando entre esquerda e direita e entenda que a gente tem que ter um projeto, né, de enfrentar a pauta de segurança pública, dos costumes, que são pautas que são extremamente divergentes. Então, eu ainda não tenho um nome de esperança. Eu só gostaria que fosse uma mulher. Diga, Deise. Thaís, mas aí, pegando aqui um pouco do que a gente vê e do que a gente tem de realidade, óbvio que o cenário ideal seria fugir dessa polarização. Mas todas as pesquisas que a gente tem, né, inclusive a gente tem um livro que é muito bom, que mostra a biografia do abismo, que fala justamente dessa solidificação da polarização no Brasil. Então, pelo menos para 2026, a gente não vai conseguir fugir dessa dicotomia esquerda e direita. E eu acredito que vai ser muito difícil voltar para uma, abre aspas, normalidade, porque a política no Brasil, ela é muito mais emocional do que em qualquer outro país, né? A nossa formação, né? Tu sabe tão bem quanto eu, a nossa formação, ela é muito baseada nesse carisma, no populismo, então eu acredito que isso tende a se acentuar. Você falou uma coisa que eu considero extremamente importante, que é o nome do João Campos e da Tabata Amaral. Eu acompanhei por muitos anos, enquanto eu fazia pesquisa acadêmica, enquanto eu fazia mestrado e doutorado, eu acompanhei o caso Manuela Dávila, que era um fenômeno de votos, sempre se elegia para o Congresso Nacional, mas quando ela ia tentar um cargo para o Executivo, ela não conseguia. Por ser mulher, por ser muito jovem, a questão da idade pesava muito. Então, por mais que o João Campos e a Tabata sejam nomes para a esquerda, eu não vejo eles com fôlego para uma nacional para daqui pelo menos 10 anos. Então, a esquerda... Oi? Você vê alguém? Então, não. Aí, por isso, essa necessidade da esquerda começar a pensar, porque senão vai sucumbir. E pensar nessa coisa da não centralização. Exato. Né? Tentar projetos, e também concordo que a polarização ainda é uma realidade, mas que é possível discursos menos polarizados, menos inflamados, de pautas que unam o nosso país no nosso objetivo central e pare com essa narrativa de histórias que, na verdade, só nos separam e continua vivendo da forma que estamos. Mas eu quero jogar mais uma pergunta para todo mundo ainda antes da gente virar a página sobre isso. Será que tem lugar no Brasil para uma candidatura não polarizada? Não, não tem. Rápida, desde foi assim, ó. Não, eu estudo isso há pelo menos 10 anos, não tem. Mas nem para frente? Não, eu não vejo isso para essa próxima eleição de forma alguma e nem para daqui a 4 anos, não vejo.
A pena é que a polarização simplifica muito a questão, né? E ela contrapõe de uma maneira, de novo, simplista e simplória, questões que são estruturais, como estavam sendo faladas. É a questão de ter uma política de mandato e ter uma política de Estado, que aí ela se perpetua por mais tempo e tem maturidade para questões que a gente estava falando, como você mencionou. Diferente da Deise, não é o meu estudo, é simplesmente um sentimento, uma percepção que eu tenho de que essa possibilidade seria através de pautas e discursos não polarizados. Né? Então, ficar machismo contra feminismo, esquerda contra direita, não. Direito da vida das mulheres. Quem não quer isso? Então, pensar em pautas e discursos menos polarizados. Mas, realmente, é só uma sensação, não é onde eu estudo, né? As próprias campanhas, né? Segurança pública, a parte da economia que a gente estava comentando. Eu ouvi, por exemplo, que um dos temas da campanha de Tarcísio deve ser, se for a presidência, Lula não conseguiu trazer a picanha e a cerveja de volta. Mexe com o bolso, mexe com a polarização, né, Laura? Exatamente. Esse é o ponto, polarização dá voto. E elege muita gente. E, de forma muito geral, o povo brasileiro é mal educado politicamente. As pessoas não sabem como as coisas funcionam e elas vão votando ali, às vezes, conforme em que tom tá a briga do grupo do WhatsApp da família, e é isso, e pronto. E depois passa um mês, não sabe mais nem quem votou. Então, eu vejo que a questão é que nem a audiência, que nem as redes sociais, muita disseminação de informação pela audiência, pelo voto e não necessariamente olhando para os projetos de governo e também sem entender como funcionam as coisas na prática na política do Brasil. E quem viraliza mais, né? A gente viu isso muito na última eleição municipal, com alguns fenômenos também que surgem ali, já pensando na viralização. Bom, a gente está partindo aí para o final do Linha de Frente, então eu vou mudar, sair um pouco do assunto da eleição para falar de outro assunto que literalmente pegou fogo nessa semana. Foi uma polêmica, inclusive, antes mesmo da COP pegar fogo na quinta-feira, um incêndio que foi controlado e que não deixou feridos, mas e a gente volta para falar de um outro tipo de incêndio, de volta a Berlim. O chanceler alemão Friedrich Merz fez uma declaração que gerou reações imediatas no Brasil. Acompanhe agora a fala dele com a gente. Minhas senhoras e meus senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos no mundo. E eu perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: quem de vocês gostaria de ficar aqui? Ninguém levantou a mão. Todos ficamos felizes por termos retornado para a Alemanha, especialmente daquele lugar onde estávamos, na noite de sexta para sábado. Nós vivemos em um dos países mais livres do mundo. Bom, isso não ficou sem resposta. Lula disse que ele deveria ter ido a um boteco em Belém. Vamos lá. O Pará saiu do anonimato nesse país. Qualquer parte do mundo sabe hoje que, visto o estado do Pará, que visto uma cidade de Belém, que é pobre, mas tem um povo generoso como pouca parte do mundo. O primeiro-ministro da Alemanha esses dias se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará. Porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém. Bom, o assunto foi parar até na prefeitura do Rio de Janeiro. O prefeito também abusou, chamou o chanceler alemão de nazista e filhote de Hitler, mas acabou apagando a publicação. O governador do Pará, Helder Barbalho, apontou que Merz foi preconceituoso. Por outro lado, o correspondente da Jovem Pan na Europa, Luca Bassani, que vive na Alemanha já há alguns anos, explicou pra gente que esse tipo de fala é comum por lá, que o alemão costuma ser direto, seco, sem papas na língua e que a declaração não deveria ser analisada sob a ótica do preconceito. Polêmico esse assunto, né? Valéria, dá pra gente analisar a postura do chanceler alemão no Brasil com a ótica da Alemanha ou não faz sentido isso que a gente está falando? Não faz sentido. Eu acho que tem duas leituras aí.
tem o que é considerado desrespeitoso, né? E que não posso negar, eu fiquei ofendida, bati até no microfone, desculpa. A outra é que expõe desigualdades desse país, que são muito importantes, que a gente não pode fechar os olhos. Então, acho que tem essas duas coisas, mas não acho que está... o chanceler não está em lugar de fala quando aponta o dedo para a gente, nesse sentido. É uma discussão nacional que a gente tem que discutir internamente, tem que ter coragem para discutir também. Né? O eufemismo não suaviza a desigualdade. Deise, foi uma situação complicada aí, envolvendo até o prefeito do Rio de Janeiro? Bia, por parte do chanceler, eu acho que houve uma falha na diplomacia, né? Não fala, sabe? Você foi convidado, você participou, o país te recebeu lá, o presidente te recebeu, então teve uma falha de diplomacia. E eu digo isso com a mesma certeza que eu critiquei tantas vezes as falhas na diplomacia brasileira, né, quando o presidente Lula exagera. E esse tweet aí foi o prefeito do Rio de Janeiro que falou... Foi, depois apagou. Gente, não, peraí, né? Eduardo Paes. Um pouco menos, assim, é uma história muito dura, muito forte e tem um contexto histórico aí muito mais abrangente, e aí eu acho que isso já é simplificar algo que é extremamente complexo. Então, erraram os dois. É uma complicação um post como esse. Inclusive, depois de tudo isso, o chanceler alemão acabou dizendo que não vai se desculpar. Já o povo brasileiro, a gente bem sabe como é nas redes sociais, desgostoso com a repercussão, resolveu agir e invadiu as redes do chanceler alemão. As mensagens que nem sempre foram educadas se espalharam rapidamente. A gente vai acompanhar algumas, olha só, abre aspas. Obrigado por ir embora, fecha aspas. Mais uma, não volte nunca mais, disse outra pessoa. Por outro lado, houve quem postasse respostas com figurinhas de Ayrton Senna, Ronaldo Fenômeno e até da cantora Gretchen. Bom, Laura, bastante típico do brasileiro, ação tem reação nas redes sociais instantânea. A gente viu isso no Oscar, em vários casos, né? Tem, mas eu vou ser um pouco na contramão das minhas colegas aqui de mesa, porque pra mim, se ele colocou essa declaração, não foi em tom de pirraça, mas sim porque teve algumas coisas que ele viu, que ele vivenciou e que o incomodaram. E sim, teve sim já um tom de desorganização, de bagunça, de superpreços ali em torno dessa COP. Não vejo o Brasil, não necessariamente preparado, mas não vejo que essa COP traz um impacto real, efetivo, de longo prazo para o nosso país e deixou claro de que o Brasil é o país do carnaval. Onde, como já dizia, eu acho que tem uma música do Tom Jobim que fala, né? Que não interessa de que você se fantasia, tudo acaba na quarta-feira. Então eu vejo que a COP teve esse tom e o chanceler não teve tom de pirraça ao falar isso. Só que aqui no Brasil é aquilo, né? Ai, não fala, não pode falar. O alemão chega, falei mesmo e desculpa. É o que eu penso e é o que eu vi, é o que eu vivenciei aqui nesse país. Thaís, e você, em ver como isso? Lembrando que essas mensagens que a gente leu agora dos brasileiros estão em todas as publicações, em todas as redes sociais do chanceler alemão. E acho que vão durar ainda por um tempo. Podiam ter feito um vampetaço, né? Como fizeram com Trump. Foi uma pena que foram tão finos, aprenderam aqui com a Deise um pouquinho de finesse e deram uma resposta que eu achei até que branda, né? Tudo bem, não, acho que é um exagero acusar, falar sobre o nazismo, mas que é uma postura racista. E, assim, quando um chefe europeu vem para um país que não é majoritariamente branco, um país tropical, convidado, e faz um comentário como se o Brasil fosse um lugar a se fugir, não tem como dizer que isso não é uma herança do colonialismo, que isso não é um racismo, que isso não é uma violência ao nosso povo brasileiro. Falo isso como uma pessoa que estuda direitos humanos e entende que isso foi uma falta de respeito muito grave, uma fala muito preconceituosa e não há justificativa, o europeu é mais direto. Não, não é porque o europeu é mais direto. Eles são diretos e educados e sabem que quando são convidados para algum lugar, não se faz críticas dessa magnitude, inclusive mostrando que o Brasil é um país onde ninguém quer ficar, né? E não tem dinheiro que a Alemanha coloque aqui na COP, como colocou, né, que justifique e dê espaço para fazer esse tipo de fala violenta e desrespeitosa com o povo brasileiro.
Olha, para a gente encerrar a linha de frente, ainda falando de um assunto que bombou na época nas redes sociais, voltou a ser muito falado agora, o presidente Lula sancionou nessa semana uma lei que proíbe, sim, proíbe o uso de linguagem neutra na administração pública em todo o país. A legislação veda o uso de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa. A Política Nacional de Linguagem Simples vale para todos os poderes dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E prevê ainda que os textos tenham linguagem simples na comunicação com o cidadão. Valéria, jornalista que nem eu, o que você acha, hein, Valéria, de uma lei como essa? Faz sentido? Precisa? Difícil, acho que não. Ela até evidencia uma contradição, né? Porque ela prega a linguagem simplificada, mas o texto da PL, voltando lá ao assunto que a gente discutiu no começo, é extremamente complexo. As leis para o entendimento de um cidadão comum é uma tarefa quase hercúlea. É difícil entender o que está escrito lá, a gente fica meio cego enquanto a deveres e direitos. Mas também eu acho que tem uma leitura que é possível, que é um retrocesso em direção à direita, né? Porque quando o governo fala aqui dentro não se fala assim, ele exclui grupos minoritários e que estavam, de alguma maneira, ganhando luz, com o direito mínimo de ser nominado como quer ser nominado. É uma discussão que rende, assim, acho que a gente precisa tirar as paixões dessa discussão, a gente já falou disso aqui, e olhar com uma certa objetividade. A língua portuguesa, que a gente é jornalista, a gente sabe, é a língua portuguesa, e eu acho que tem momentos, tem especificidades culturais de uma época que às vezes são especificidades culturais de uma época, né? E que a língua portuguesa ela corre firme aqui. Entende? Não sei se eu me expliquei. Se explicou perfeitamente. É interessante até porque isso foi bastante usado, inclusive, na campanha do presidente Lula. Foi usado na época lá em 22 essa linguagem neutra, depois teve recuo, vai e volta. Até vi uma análise esses dias sobre como isso tem a ver com o direcionamento da campanha eleitoral mesmo. Laura, já usou a linguagem neutra? Faz sentido para você essa lei? Bom, eu não uso a linguagem neutra e uma coisa, quando existe uma mudança da língua portuguesa por conta de acontecimentos que vão acontecendo. A outra é quando vem uma militância para querer fazer uma reforma na língua portuguesa. Então, aí a gente entra em uma seara imensa, porque a gente tem também a questão da acessibilidade frente às línguas, a gente tem uma questão também de que você está mexendo na espinha dorsal da língua portuguesa, que são os pronomes. Então, honestamente, eu não uso linguagem neutra e eu não vejo que isso talvez seria o caminho da inclusão, de a gente chegar com uma militância e empurrar igual abaixo que mude as regras da língua portuguesa, porque é algo que precisaria ter outros especialistas da educação, das letras, que trouxessem ali um respaldo para fazer sentido essa pauta que, na minha opinião, é uma pauta que traz mais barulho do que, de fato, a busca pela inclusão e pelo respeito frente à diversidade que faz parte da natureza do ser humano. Para encerrar a linha de frente, Deise, 30 segundos, como que você analisa para a campanha do presidente Lula, o que muda isso, 26? Não muda nada, mas eu vejo que é um governo que deveria ocupar o seu tempo combatendo a burocracia, a ineficiência, a dificuldade do acesso dessas pessoas e estar ali controlando a linguagem ou simplesmente sendo contraditório, né? Perdeu completamente a relevância no debate. Mais uma pauta polêmica, então, e que a gente vai acompanhar a repercussão, claro, também nas redes sociais, como a gente tanto falava aqui agora há pouco. Bom, meninas, eu agradeço demais a presença de vocês mais uma vez na bancada feminina aqui do Linha de Frente. Já convido todo mundo para voltar no próximo sábado, 6 horas da tarde. Estarei por aqui aguardando todo mundo. Obrigada pela companhia e até mais. Linha de Frente. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.